Antes de mais nada, reitero o agradecimento, quer da vinda dos presentes, quer das pessoas que constituem o painel da mesa, as quais, e pelos cargos que ocupam, são obviamente de referência. E, portanto, não posso deixar de me congratular com a assunção que estes organismos tiveram e têm relativamente à percepção de que têm que estar, e estão, e têm estado, ao lado das empresas para as revitalizar, para não deixar que se encerrem mais empresas. Bom, indo diretamente a estas questões que foram já aventadas pelo Dr. Manuel Arsénio e antes pelo Dr. Nelson Ferreira, mas o Dr. Manuel Arsénio agora foi muito incisivo nesta matéria, nós vamos ter aqui uma clara alteração dos procedimentos. Mas esta clara alteração e o resumo, e permitam-me que faça aqui um mínimo resumo daquilo que o Dr. Manuel Arsénio acabou de dizer, é isto. O Governo entendeu mudar a sua filosofia e a maneira como analisa as empresas. E a maneira como analisa os problemas das empresas. Ou seja, até agora, todo o código estava virado para a insolvência. Agora, o código passa a estar virado para a recuperação. Até agora, a filosofia era deixar cair as empresas que não têm estrutura. Neste momento vamos ver o que é que podemos fazer pelas empresas. Portanto, essencialmente, aquilo que nós temos aqui é uma alteração de atitude, uma alteração de posicionamento, de filosofia, com a qual eu concordo, porque, aliás, já a defendo há anos. E essa história de que não tem problemas, umas caem e outras nascem, foi uma coisa que eu nunca defendi. Não defendi, e daí a razão porque a WPP tem interferido exatamente para sustentabilizar. Porque, senão, reparem que todas essas empresas que vão cair vão pesar no bolso do próprio Estado e no nosso. Mas aí já lá vamos. Estamos aí a falar de uma diferença de atitude. Ponto. E depois, um ponto extraordinariamente relevante, que é a suspensão do processo executivo. Ou seja, o que nós tínhamos até agora é que uma empresa estava em meio de PEC e vinha um credor e metia um processo executivo, vinha outro credor e metia outro processo executivo. Inclusivamente chegávamos a momentos em que podia haver uma asta pública instituída pela própria administração fiscal. Bom, e aí perguntava-se, mas o que é que nós estamos a fazer? Estávamos em meio de PEC, estávamos a negociar e de repente aparece um processo executivo. Isto parece, e parece-me a mim, e a Ministra da Justiça já o veio referir há vários meses, em janeiro deste ano, já o veio referir que iria ser implementado. Tem estado ainda em discussões e, como o Dr. Manuel Arsénio disse muito bem, ainda há aqui pontos de acerto, porque há conflitualidades de interesses e é necessário preservar alguns dos direitos dos credores. Bom, mas esses direitos dos credores também depois, se não viabilizarem as empresas e se não flexibilizarem a sua posição, também vai cair em cima deles próprios o terem que receber menos contribuições, o terem a segurança social que estar a alimentar os desempregados e, portanto, não é uma situação que pareça que não vá ser privilegiada. Tem que ser privilegiada. Portanto, vamos aqui centrar-nos em duas questões. Uma, parece-me a mim, e com o devido respeito pelas posições que possam eventualmente não ser iguais, mas parece-me a mim que não podemos deixar que desapareçam mais empresas. Já chega. 40 insolvências por dia. E por cada insolvência temos uma média de 3 empresas que fecham em silêncio. Que país é este? Quer dizer, ainda se pergunta como é que ainda há alguma empresa, não é? Além de que ser empresário não é ser criminoso, porque às vezes parece. Às vezes parece. Não é ser criminoso. Os empresários são aqueles que metem lá
o seu dinheiro, que arriscam, são aqueles que, ao contrário daquilo que às vezes pode parecer, à noite estão extremamente preocupados e não dormem. E os senhores que estão aqui presentes devem-no saber, não dormem. São aqueles que não têm proteção em termos da segurança social, são os únicos que não têm sequer subsídio de desemprego se ficarem sem o seu próprio emprego. Portanto, não têm, não beneficiam. Não é fácil ser empresário. Não é fácil ser empresário com a carga fiscal que existe neste momento. Não é fácil ser empresário com a estrutura pesada jurídica, com a estrutura pesada burocrática. Não é fácil. E, portanto, nós precisamos dos empresários, o país precisa dos empresários, o país precisa de empresas, o país não se pode permitir a perder empresas e o país deve lutar por essas mesmas empresas. Agora, há uma coisa que não nos podemos demitir. É que também não é o Estado que tem que vir defender-nos. Tem é que não nos vir criar problemas. Mas não é o Estado. Somos nós. E que não se diga que nós não temos possibilidade de o fazer. Mas o que é que eu posso fazer contra o que está estatuído? Podemos sim. Onde o meu quintal acaba, termina o vosso. E se todos nós trabalharmos em parceria, e se todos nós lutarmos no mesmo sentido, isso, efetivamente, é uma alteração. Portanto, nós não temos que estar à espera de um Estado de Previdência, porque não existe. Nós temos que estar sim preparados para resolver os problemas, encontrar soluções, viabilizarmos e ter o chapéu, como disse o Dr. Manuel Arsénio, como já tinha dito o Dr. Nelson Ferreira, temos que ter o chapéu do próprio Estado a ajudar-nos, a apoiar-nos, a viabilizar as empresas dentro da medida do possível e dentro daquilo que é o estrito cumprimento da lei. E as pessoas têm que se habituar a pagar impostos, porque não pode haver competitividade desleal, mas não podem estar sobrecarregadas para lá daquilo que já não é humanamente possível, porque não existe. Não existe forma, por mais boa gestão, por mais capacidade interventiva, por mais que não se durma, não há efetivamente hipótese de resolver os problemas das empresas e, portanto, temos que ter o apoio que o Estado nos está a dar. E vou-vos dizer que sempre a WBP conseguiu encontrar esse apoio para o poder prestar às entidades, às suas clientes. E, efetivamente, o Estado sempre dialogou connosco. Mas também temos que pensar que cada um dos senhores tem o seu core business. Cada um dos senhores sabe fazer a sua atividade. Isso não quer dizer que seja expert em termos de gestão, que seja expert em termos da forma de resolver os problemas para os quais outros se formaram, para os quais outros se prepararam. E o Estado também não pode, e aqui, enfim, vou defendendo uns e outros, mas é a função do equilíbrio e da ponderação. Eu privilegio sempre o bom senso. Na realidade, nós temos que pensar que o Estado não pode permanentemente estar a dialogar com situações que lhe são postas e que não têm o mínimo cabimento, porque, efetivamente, nem sequer, do ponto de vista estruturado, a apresentação da proposta está. E se nós já percebemos que temos que fazer uma medicina preventiva, e isso já entrou na nossa cabeça, já está consciencializado, ainda não entrou na nossa cabeça que temos que fazer uma gestão previsional. Neste momento, eu diria que é maléfico quase, da minha parte, falar de gestão previsional quando estamos todos sem saber para que lado nos havemos de virar. Quer dizer, neste momento, isto está tudo em pura gestão de crise e temos é que resolver os problemas que se nos deparam no dia-a-dia e já não temos sequer tempo para gerir a nossa atividade, quanto mais
para ainda ir pensar numa gestão previsional. Temos aqui perguntar ao banco se nos negocia connosco e nos permite um bocadinho mais de tempo. Temos é que ir ter com a Segurança Social, temos é que ir ter com a Administração Fiscal e temos é que ir ter com os credores em geral. A situação, obviamente, não é fácil, as palavras é muito fáceis de serem ditas, a realidade prática é muito mais complicada. Mas foi dado aqui um passo significativo e eu espero que, efetivamente, esta questão, que não é de sumenos, a questão da suspensão do processo executivo, seja uma realidade breve. Para que não se continuem, quer credores privados, quer institucionais, quando estamos em meio de uma recuperação e de um processo de recuperação, a inviabilizarem a empresa. Isto é um nonsense. É um nonsense. Estamos a meio, estamos a negociar, estamos a fazer, já até foi aceite pelo IAPMEI o estudo de viabilidade da empresa. Bom, e quando já foi aceito, se é porque foi aceito e está em processo de análise, parece que haverá aqui um caminho a percorrer de viabilidade. Bom, é nessa altura que cai uma penhora, é nessa altura que penhoram os créditos, é nessa altura, eu estou a falar de algo que os senhores todos conhecem muito bem, é nessa altura que, estávamos a receber daquele nosso cliente, mas de repente o crédito ficou penhorado, mas de repente a conta no banco ficou penhorada. Bom, e se a conta no banco ficou penhorada, o que é que vai acontecer? Os trabalhadores não vão ter dinheiro para receber. Se não têm dinheiro para receber, não trabalham. E se não temos dinheiro para pagar as matérias-primas, também não as compramos. E a atividade acabou. Portanto, é fundamental. E se há alguma coisa que eu peço que as pessoas lutem, é exatamente por isso. E que percebam que a mudança, o mais difícil, é sempre mudar mentalidades. E se já temos, neste momento, uma mudança de mentalidade, ou seja, já não se quer, já não se privilegia a insolvência e privilegia-se, sim, a revitalização, a recuperação das empresas, se já estamos nesta mudança de atitude e de posicionamento legal, só falta a cereja no topo do bolo. E a cereja no topo do bolo é pararem os processos executivos. Com isto, as empresas vão resolver os seus problemas? Não. Mas também ninguém vai resolver nada a não ser step by step. Todos nós temos que trabalhar nesse sentido. E é aqui que eu faço um apelo aos presentes, entidades empresariais, entidades associativas, que pugnem no sentido de conseguirmos caminhar neste sentido e de viabilizar as empresas, em que este será e é, inequivocamente, um vetor determinante. Vamos ver, como disse o Dr. Manuel Arsénio, o que é que vai sair nos próximos dias. Certamente que aquilo que vai sair nos próximos dias será positivo e será a expressão da ânsia das empresas e será certamente também a expressão daquilo que já é uma consciencialização do nosso Governo e que tem procurado fazer um trabalho dignificante de recuperação das empresas. Por outro lado, e em termos daquilo que é o trabalho da Segurança Social, quer do Instituto de Gestão Financeira, quer do IS, que são os dois organismos da Segurança Social, quer o trabalho da Administração Tributária, quer o trabalho do IAPMEI, ao longo destes anos, nós temos conseguido ter, efetivamente, um grande apoio e encontramos sempre uma expressão de colaboração institucional digna de nota. Daí a razão porque, e com algum orgulho eu digo, que nós temos uma taxa de sucesso de 99,9% em termos de não só recuperação, não só revitalização, mas tudo aquilo que os nossos clientes nos têm pedido. E, basicamente, podemos trabalhar por objetivos. E podemos trabalhar por objetivos porque temos consciência daquilo que oferecemos, daquilo que fazemos. Portanto, basicamente, apostamos
Somos o tal parceiro que a empresa carece. E estamos ao lado da empresa a trabalhar com ela. É assim que a World Business Partners, tal como o nome indica, Partners, se posiciona em termos de ser o parceiro da empresa. Não estamos a oferecer serviços, estamos a oferecer resultados. E aí também eu iria alongar um bocadinho esta minha intervenção, no sentido de dizer que entendo que todos nós devíamos olhar um bocadinho para as nossas atividades, buscando o objetivo. Nós não temos só que vender produtos, serviços, nós temos que vender objetivos. E para vender objetivos, nós temos que ser bons e temos que ser competitivos. Nós estamos a lutar num mundo globalizado, onde, estando numa Europa já de si algo decadente, estando numa Europa comunitária com todas as questões positivas e menos positivas que possa ter, onde a competitividade global é enorme, onde temos mercados emergentes a sobrevivir os nossos mercados e a trazerem produtos com uma competitividade que nós não podemos lutar com ela. Efetivamente, são mercados onde as posturas, nomeadamente em termos de direitos humanos, em termos de benefícios sociais, são diferentes daquelas que nós temos. Mas o que é certo é que, quando nós compramos este copo, estamos a comprar o copo, não estamos a comprar o que está por trás do copo. E este copo, se nos chegar inflacionado, nós vamos comprar aquele copo. Porque aquele copo é mais barato. Portanto, para nós que não podemos mudar o esquema e o paradigma e o sítio onde estamos inseridos, Europa comunitária, e todos os problemas que isso implica, não podemos alterar os custos de produção de forma drástica. Bom, temos que ser competitivos com eles, com os tais mercados emergentes. E não podemos ficar para trás. E agora, encontrar soluções. Se o nosso copo custa mais, objetivamente mais, do que aquele, como é que nós vamos ser competitivos? Nós só podemos ser competitivos se formos altamente especializados. Nós só podemos ser competitivos se nos agregarmos. E vale mais nós termos 10% de qualquer coisa que 100% de nada. E o que é certo é que cada vez estamos mais com as mãos cheias de nada. Portanto, com isto, e quando o Paulo Nicolás falou, ele referiu N vezes a palavra parceria. E isto é algo em que nós também pedimos a vossa sensibilização, que é a parceria entre empresas, que podem ser complementares ou subsidiárias, é a parceria entre aquilo que cria massa financeira, que cria músculo financeiro, que cria músculo operacional, que cria músculo técnico, porque, se calhar, uma empresa, duas empresas não são viáveis, mas a soma dessas empresas pode ser viável. E é isso uma das nossas interferências. O World Business Partners, exatamente, entra procurando compatibilizar interesses, associá-los e associá-los de uma forma tecnicamente especializada. Porque, certamente, compreenderão que nem são os órgãos de Estado que estão aptos para fazer essa simbiose. Mesmo o próprio IAPMEI, com toda a proatividade que tem e que o Dr. Manuel Arcena referiu, e bem, de viabilização de reuniões, de agilização dessas reuniões, bom, tudo bem, mas isso fará quando já tiver sido feito um trabalho de preparação, um trabalho anterior, um trabalho em que as várias empresas ou as várias soluções foram encontradas para viabilizar essas mesmas empresas. Portanto, o IAPMEI pode viabilizar, a Segurança Social pode fazer, até a Administração Tributária o poderá fazer, mas nós temos que lá chegar. É a tal questão que a doutora Margarida falava, a comunicação. Nós temos que lá chegar. Tem que haver um órgão privilegiado. E há bocado eu falava da medicina preventiva
E nós temos que fazer aqui uma gestão preventiva de para onde der. E essa gestão preventiva passa por, efetivamente, buscar entidades que, de uma forma especializada, os ajudem. Nós também, se estamos doentes, pouquinho, ainda vamos à farmácia. Mas se estivermos doentes a sério, vamos ao médico. Mas se a doença for realmente a sério, vamos ao especialista. E neste momento, aquilo que nós temos, e que o farão certamente muito bem, são advogados e toques a fazerem esta, e com um empenho digno de nota, a fazerem este trabalho de revitalização, de recuperação de empresas. Bom, e até porque não existem as tais equipas pluridisciplinares. E essas equipas pluridisciplinares são haver N componentes económico, financeiro, jurídico, etc., que intervêm no processo e que permitem que esse mesmo processo seja complementado e viabilizado pela intervenção dos vários técnicos especialistas. Volto a aportar-me à questão da saúde, que é sempre uma questão mais fácil. Se nós fizermos uma intervenção cirúrgica, estão lá vários técnicos nessa mesma intervenção. Não está só um médico, estão vários técnicos. E, portanto, é impossível, nesta altura, ser competitivos. Nesta altura, poder estar a lutar com quem vem com mecanismos estruturais diferentes dos nossos, com quem vem com custos de produção muito mais baixos que os nossos, é impossível estar a fazê-lo se não tivermos um dos vetores que eu já referi, que é o da agregação, seja ela juridicamente mais complexa ou menos, que vai desde a pura e simples parceria até às fusões, aquisições, etc. Se não tivermos isso consignado, e se não tivermos consignado e aportado a cada um desses projetos técnicos especialistas, é impossível. Não vale a pena. E isto de as empresas andarem sem conseguir produzir e de chapéu na mão, a pedir no banco, a pedir na Segurança Social, a pedir na Administração Fiscal, a pedir aos outros credores, é uma situação extraordinariamente complicada. E, portanto, é aquilo que eu muitas vezes digo: deixem os problemas connosco e vão trabalhar. Vão fazer o que sabem. Eu, se tiver que construir uma casa, eu não a sei construir. Eu, se tiver que ter componentes automóveis, eu não os sei produzir. Eu, se tiver que fazer a maior parte do que as pessoas que aqui estão a fazer fazem, não o sei fazer. Então, deixemos que os problemas venham para quem os sabe resolver e que as empresas possam ir, de alguma forma, fazer o seu próprio trabalho. Esta soma de valências que eu vos falei também é uma grande alteração de postura mental. Mas se o Estado já conseguiu ter também essa alteração de postura mental para permitir a tal viabilização e permitir que, efetivamente, seja possível criar mecanismos institucionais e legais que viabilizem e que não permitam que as empresas continuem. Reparem, só o termo insolvência, a primeira coisa é pela negativa. Só isto, em termos até comunicacionais, é péssimo. O código era o da insolvência, não era o da recuperação. O código era o do deixa cair, não era o do põe para cima. E nós, na vida, temos o copo meio cheio ou o copo meio vazio, e a água está lá no mesmo sítio. Portanto, vamos olhar para isto, pensando que podemos ter o copo meio cheio e que somos capazes de ter o copo meio cheio e que vamos enchendo cada vez mais, mas, efetivamente, não encarem isto de uma forma solitária. É impossível. É impossível. Mesmo o recurso aos PECs, e ainda há pouco eu falava aqui com o Dr. Nelson Ferreira sobre isso, qual é o custo de um PEC? É grande. É grande. E a empresa não tem dinheiro nem para subsistir e ainda vai gastar dinheiro a fazer o PEC.
Ainda vai gastar dinheiro para se revitalizar? Não tem. Todos nós gostávamos de viver no Palácio de Queluz, mas não vivemos. Não temos dinheiro para lá viver. Portanto, esta é uma realidade clara que as empresas enfrentam. Portanto, vamos pensar que se nos agregarmos e se contarmos como podemos contar, porque esse estigma de que não se pode contar com os órgãos de Estado não é uma realidade. Tem é que se saber apresentar as coisas de forma que os órgãos de Estado também percebam que a empresa tem viabilidade, que o projeto tem viabilidade e que isto não é aqui sim mais uma forma expedita de empurrar as coisas para a frente e deixar ver se daqui a uns tempos, enfim, acontece um qualquer milagre e a empresa fica sã. Por outro lado, fala-se extraordinariamente em internacionalização. E obviamente que todos estamos de acordo com isso. O futuro é esta miscelanização, é o futuro, é nós expandirmos lá para fora. O futuro é também pôr os lá de fora a virem para cá. Mas para isso também temos que pôr isto mais competitivo, porque senão não venham, não é? Tem outros mercados que são mais competitivos, portanto vão para esses mercados mais competitivos. Mas é muito interessante falar em internacionalização, extremamente interessante. E onde é que há o dinheiro para se internacionalizar? Não há. É que é facílimo falar em internacionalização. E quantos dos senhores se querem internacionalizar nas suas atividades? Mas também não têm a capacidade financeira para essa mesma internacionalização. Até porque internacionalizar é muito caro. Até porque internacionalizar não pode ser dizer eu vou vender produtos para fora. Não, antes é preciso fazer um estudo de mercado para saber para onde é que se vai vender. Antes é preciso saber o que é que esse mercado quer. Se quer a caneta desta forma ou de outra forma. E adaptarmos. E tudo isso tem custos. Custos reais, efetivos. Portanto, e mais uma vez, as palavras são extremamente interessantes. Vamos para a internacionalização, mas temos que criar mecanismos para isso. E é essa a luta que nós também temos que ter, que é pedir situações de exceção, pedir situações aplicáveis a casos concretos, com realidades concretas e não as tais facilidades, porque se conhece alguém que é algo que eu combato profundamente. Profundamente. Vamos sim procurar encontrar soluções em que a empresa se possa internacionalizar. Mais uma vez o repito, se nós nos juntarmos e pensarmos na filosofia daquela corda que prende o maior iate ao porto. A corda é constituída por N estiletezinhos, que são mais fininhos que um cabelo. Mas todos juntos formaram a corda. E a corda permitiu que o barco ficasse aportado. E a corda permitiu que, por mais que fosse a tempestade, o barco não fosse para o alto mar. Portanto, é aqui que eu peço. E falando entre pragmatismo, claro, porque em negócios não há emoções, e falando em sonho. Em sonho, porque efetivamente nós não temos nenhuma grande multinacional que não tenha partido do grão de sonho da cabeça de alguém. Um dia partiu do grão de sonho da cabeça de alguém. Portanto, isto é um sonho, é alma. E se nós não tivermos essa alma, que às vezes eu penso que neste momento já está muito debilitada, mas se nós não tivermos essa alma, nós não os vamos conseguir passar aos trabalhadores. E, efetivamente, nós temos deveres antes de ter direitos. Todos nós. E se nós todos encararmos, nós, entidades patronais, nós, trabalhadores, nós, associações, encararmos que temos deveres antes de ter direitos, talvez nós possamos olhar para o mundo de uma forma diferente. A melhor forma é sempre pensar o que é que o outro, pôr-nos na posição do outro, o que é que o outro quereria. E aí tentarmos compatibilizar. Continuo a dizer, isto tudo, palavras são muito bonitas, valem o que valem, depois, na prática, é tudo muito complicado. Perfeitamente de acordo. Mas temos que começar por algum lado. Temos que, efetivamente, avançar por algum lado. E, portanto, é esta agregação de esforços, mesmo nas políticas
de internacionalização. Porque essa agregação permite que muitas empresas, efetivamente, que já não têm viabilidade no mercado interno, no mercado externo o possam ter e possam ser competitivas. Mas têm que estar muito bem agregadas, ter o tal músculo para se poder atirar. Mas atirar não é de cabeça, mas atirar não é na casquinha de nós, porque a história dos descobrimentos foi muito bonita, até éramos tecnicamente muito bons, mas neste momento o mundo globalizado implica, como eu já batalhei aqui N vezes, especialização. E sem ela nós não vamos a lado nenhum. Portanto, isso é absolutamente fundamental. E penso que também uma filosofia muito interessante e que nós temos dinamizado, que é a filosofia das empresas porta-aviões, que é uma grande empresa que até pode não estar no mesmo core business, mas que é capaz de levar uma tecnicamente especializada sobre si para a internacionalização ou sobre si até para o mercado interno. Portanto, esta filosofia de agregação entre, e nós temos-lo feito, verdadeiramente microempresas, agregados a grandes potentados financeiros, é algo que, obviamente, vamos pensar, o senhor tem essa capacidade de negociar e de ir pensar qual é a empresa a quem se devem agregar? Se calhar não. Mas o fator associativo, onde as associações, e passo o pleonasmo, têm um papel determinante, aí sim já pode permitir que as empresas ganhem a tal sustentabilidade para irem. A WPP já cruzou, normalmente cruza empresas com capacidades relativamente idênticas ou problemas relativamente idênticos. Repito, complementares ou subsidiários. Mas já cruzou absolutamente microempresas, mas tecnicamente muito especializadas, com grandes potentados. Verdadeiros potentados financeiros portugueses. Ainda que as nossas empresas, por muito grandes que sejam, ainda são relativamente pequenas comparadas com a do mercado internacional. Estava-me a chamar a atenção das horas. Está bem. Então, eu quando começo a falar, obviamente entusiasmo, porque isto é a tal questão em que eu acredito profundamente. E, ao passar esta mensagem, passo esta mensagem no sentido de que as empresas têm que sentir que há quem se preocupe com elas, têm que sentir que há necessidade de lutarem por si próprias, que não podem continuar agarradas aos velhos paradigmas, mas, efetivamente, têm que se especializar. Temos que ser especializados. E nós temos capacidade para isso, e nós temos possibilidade disso, e nós temos toda a viabilidade para isso. Claro que neste momento, e vou terminar aqui, claro que neste momento o que nos aparece é a gestão de crise. Mas então, se é a gestão de crise que nos aparece, é essa que vamos resolver. Não vamos falar do que é que deveria ser. Vamos, efetivamente, fazer a gestão de crise. As empresas estão numa situação muito difícil. Ok, vamos tentar encontrar soluções. E elas existem. Não se pense que elas não existem. Existem. Vamos tentar encontrar essas soluções. E depois, já mais numa situação de maior tranquilidade, vamos criar a sustentabilidade para que possam ter um apoio de gestão corrente. Agora, acima de tudo, acreditemos em nós, acreditemos nas nossas empresas, trabalhemos por nós, trabalhemos pela economia nacional, trabalhemos por Portugal. É isto que eu vos queria passar. Alma, sonho e pragmatismo, tudo misturado. Muito obrigada.